Programa 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura, feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Glaucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Livro em Foco. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia e, além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa, principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins, não é isso que estou dizendo, mas são sensíveis para burro. E afinal de contas não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem nada. Só vou contar esse negócio de doido que me aconteceu no último Natal, pouco antes de sofrer um esgotamento e de me mandarem para aqui, onde estou me recuperando. E eu acabei de ler para vocês o início do romance juvenil O Apanhador no Campo de Centeio, escrito por J.D. Salinger e publicado em 1951. O Apanhador é um clássico da literatura para jovens, né, já que aborda os desafios da adolescência por meio da voz de um narrador, protagonista, chamado Holden Caulfield, um garoto de 16 anos, que acaba de ser expulso, mais uma vez, de mais uma escola em que ele estuda, né? Ele é um garoto que questiona a autoridade, um garoto que não se enquadra, né, no padrão de disciplina que as instituições, enfim, estão esperando. E antes, na verdade, de ir para casa, o Holden resolve fugir para Nova York porque ele teme, né, enfrentar os pais, então ele quer adiar esse momento, né? Tem uma relação bastante complicada com a família, com exceção da sua irmã Phoebe, né? Que é uma menina e que representa um pouco essa inocência, né? Que o Holden provavelmente busque, mas que ele se vê impedido de exercer. O romance é uma exploração da mente desse garoto, a narração é em primeira pessoa, ele se sente alienado, ele está muito conflituado, perdido, né, em relação ao mundo que o cerca e questionando todos os valores que a sociedade defende. Assim ele acaba vendo os adultos como criaturas hipócritas, criaturas mentirosas, né? E ele está, na verdade, em conflito, buscando um lugar onde ele possa se encaixar, um grupo ao qual ele possa pertencer. Esse título, né, bastante poético, não é por acaso, ele se refere, né, a uma canção infantil, né, que o Holden relembra várias vezes, e ele se sente como esse apanhador, né, que está passeando por um campo de centeios onde crianças brincam à beira de um precipício, e ele se sente na sua imaginação como esse necessário protetor dessas crianças, né? E aí a gente pode relacionar também essa imaginação, esse sonho, essa fantasia do Holden com a necessidade que ele percebe, né, de preservar a inocência, né, retomando o exemplo dado da relação dele com a irmã, que é uma relação bastante positiva, né? O texto todo é marcado por um tom bastante cínico, bastante irônico, né? Numa linguagem que faz uso de gírias, de palavrões e de observações bastante
pertinentes sobre a sociedade como um todo, né? Questiona a escola, questiona a igreja, questiona a família, enfim. O Holden é um garoto que se torna, né, o símbolo dessa geração whatever, dessa geração tanto faz, né? Tanto faz por se sentir a parte, né, desse mundo, de que ele questiona, né, a autoridade e a moralidade convencional, né? Ao longo de décadas esse livro vem sendo lido, vem sendo aclamado, né, por sua representação bastante fiel de um jovem adolescente. Fica a dica: O Apanhador no Campo de Centeio, de Salinger. 6+1. 6+1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais de nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram, 6.mais1. No meu tempo era assim. No quadro No Meu Tempo Era Assim de hoje, vamos ouvir o texto de Christian Davy chamado X-Kelps, na voz de Miriam Davy. X-Kelps, de Christian Davy, com a voz de Miriam Davy. Existiu uma Kelps em Porto Alegre. Não uma pirâmide, obviamente, mas uma lancheria, um trailer que vendia lanches, melhor dizendo. Ou seja, na esquina das ruas Oscar Bittencourt e José de Alencar, no bairro Menino Deus, existia um trailer no final dos anos 70 que vendia lanches. O trailer, um desses comuns que vão a reboque de um carro, já não era novo na época, mas cumpria bem o seu papel. Branco e vermelho, se não me falha a memória. Não era uma esquina bem construída e organizada como é hoje, mas sim um lugar meio abandonado e com ruínas de alguma construção anterior. Quando alguém sugeria de irmos comer no X-Kelps, a meninada arrecadava dinheiro e se reunia na nossa rua. Munidos do suficiente para um lanche com refrigerante, seguíamos em procissão pelas 2 ou 3 quadras até o trailer. Logo, todos estavam se deliciando com um bom X com uma Coca-Cola ou Guaraná em garrafa de vidro. Não existia nada diet ou light, era o refri regular mesmo. Era um momento de êxtase, um momento tão simples, mas tão significativo para mim. O X-Kelps continuou existindo. Logo, um trailer mais moderno o substituiu. Em seguida, um local mais distante da esquina, mas ainda na José de Alencar, foi alugado ou comprado e o trailer passou a não ter rodas e ficar bem assentado sobre o cimento. Mais alguns anos e foi construída uma lancheria, ainda com o mesmo nome no local. 2 ou 3 administrações depois, o X-Kelps virou o Madrugadão. Há alguns anos fui no Madrugadão e resolvi olhar o cardápio. Para minha surpresa, existia um X com o nome de X-Kelps. Senti meu coração aquecer, eu já havia esquecido o que aquele lugar representava para mim. Havia esquecido as tantas memórias e aventuras que havia vivido ali naquele local que voltou a ser o mesmo velho trailer vermelho e branco. Lembrei do meu irmão e dos meus amigos de infância e do meu bairro nos anos 70. Fui todo feliz falar com o dono da lancheria. Pensei que talvez fosse um contemporâneo, alguém que viveu os mesmos anos, respirou os mesmos ares e pisou nos mesmos paralelepípedos que eu pisei. Ao perguntar por que o nome daquele X, ele respondeu que não sabia, que só manteve o mesmo nome que existia no cardápio. Foi uma decepção, um anticlímax. Ninguém lembrava do que significava o X-Kelps. Eu estava só com minhas memórias. Tentei explicar, mas nem o dono nem nenhum dos atendentes pareciam realmente interessados. Comi meu X constrangido. Fui àquela lancheria mais uma vez. O X-Kelps não constava no cardápio. O último resquício dessa fatia, ou melhor, dessa mordida da minha infância havia desaparecido. Pouco depois, o Madrugadão deixou de existir. Acho que o local é agora uma ferragem. Ninguém mais lembra do X-Kelps, e talvez ninguém ache que essa lembrança vale o suficiente para ser registrada. Mas se eu conseguir que essa pequena crônica seja publicada em um livro ou lida em um programa de rádio, o X-Kelps será eterno. 6+1. 6+1 na Rádio da Universidade. 6+1. E hoje o nosso bate-papo no quadro 6+1 é com a Mônica Tim.
Mônica é licenciada em Letras, é especialista em Gestão Empresarial, com mestrado em Gestão Educacional. Foi diretora do Colégio Israelita Brasileiro e atualmente exerce a função de diretora executiva da Elefante Letrado, uma plataforma de leitura que apoia a promoção da leitura. Bom ter você conosco, Mônica, a fim de conversarmos um pouquinho sobre leitura e literatura digital. Tudo bem, Caio? Prazer estar contigo. Beleza. Vamos começar com aquela pergunta, né, talvez básica, que incomoda todo mundo e ao mesmo tempo desafia, né? Por que a gente deve ler digitalmente? A gente deve ler digitalmente, na pedra lascada, no livro físico, enfim, a gente tem que ler em qualquer portador de texto. Eu gosto muito de dizer que a leitura não está nas coisas em si, está no cérebro. Então, independentemente do portador, a gente tem que consumir textos. Essa é a questão. Agora, o digital no século XXI passa a ser o principal portador de texto entre pessoas, entre nações, que a gente não pode deixar de alfabetizar digitalmente essas crianças e esses jovens. Então, é um novo portador que precisa fazer parte do ecossistema de leitura. E tu acha que a literatura digital ela contribui com a formação dos leitores? Em que nível? Qualquer literatura contribui, né? Então, por isso que eu digo, o texto sempre vai contribuir. O digital tem a vantagem de ter algumas características que aproximam do jovem. O fato de ele ter a um toque de um dedo na palma da mão acesso a quaisquer livros, isso facilita bastante. Não que ele não precise ir à biblioteca, ele deve ir à biblioteca, mas ter uma biblioteca digital facilita o acesso aos livros. E outros recursos, outras formas mais interativas, hipertextos, ler digitalmente é diferente de ler no livro físico. Isso é uma coisa que a gente tem que saber. Isso eu acho interessante, podemos de repente encaminhar para aí, né? Que diferenças são essas, né? De que forma a leitura digital, os livros impressos e os livros digitais atuam em relação às conexões cerebrais? Há uma distinção? Sim. Qual é? A neurocientista Elvira Lima diz que ler textos parados é diferente de ler texto em movimento. As redes neurais são diferentes quando eu estou diante de um texto impresso e quando eu tenho a tela se movimentando. Então, o cérebro precisa dessas duas modelagens. Mas, em termos de recursos estilísticos, o livro físico tem a presença, tem o cheiro, tem a capacidade, a possibilidade de eu fazer anotações, de eu guardar. No digital, que é luz, é diferente. Eu tenho uma interatividade, eu tenho outras formas de fazer anotações, mas que quando desliga a tela, ela some, essa falta de presença. Ao mesmo tempo, se eu sou professora, eu posso trabalhar com uma unidade literária em que todos os meus estudantes estão lendo o mesmo livro simultaneamente. Tem as questões de sustentabilidade do planeta que todo mundo acha importante preservar. Eu não preciso cortar árvores. Por outro lado, a presença do texto das nossas casas é muito importante. Então, são coisas complementares, não concorrem entre si, mas se combinam para a formação de um leitor. Perfeito. E me diz uma coisa, eu digo o elefante, mas... a gente fala o elefante porque é o nosso mascote. Sim. A empresa, eu costumo dizer assim, o ambiente elefante letrado, aí fica mais fácil. Fica aí dá para dizer o. Então, dentro do ambiente do elefante letrado, assim, né, há uma preocupação em aproximar a experiência da leitura digital, né, da leitura no suporte impresso, né? Como é que se dá, por exemplo, vocês têm um grande catálogo, um rico catálogo, e eu queria saber como é que se deu, como é que se dá a montagem desse catálogo, né? E quais são as semelhanças com o texto impresso? Primeiro que a gente gosta muito de fazer a edição digital do livro físico que existe para consumo da sociedade, certo? E é muito bacana quando a gente oportuniza que as crianças comparem os dois portadores de texto e vejam as suas peculiaridades. Todo o nosso acervo, ele é curado por duas excelentes editoras, uma delas bem conhecida tua, a Elaine, né, e a Anete, que fazem esse trabalho de identificar a complexidade dos textos, para que nível de proficiência eles funcionam, uma diversidade de autores, de gêneros textuais. Então tem todo um penso sobre que fontes de leitura a gente vai oferecer para essas crianças e para esses jovens. O que a gente percebe é que o digital parece vincular mais facilmente o aluno à leitura.
talvez pela proximidade do toque na tela, conseguir abrir muitos livros em um curto espaço de tempo, eles se tornam leitores mais vorazes. E ao tornarem-se vorazes, eles querem muito livro físico. É mais difícil começar a formar leitura ou leitores só contando com os espaços da biblioteca. Mas quando eles levam para dentro das suas casas essa biblioteca, isso impulsiona a vontade de ler. Beleza. E me diga uma coisa, assim, como é que tem sido a recepção, né, nas escolas, nos leitores, em relação às experiências de leitura que o Elefante oferece? Você percebe, no geral, assim, que ainda existe um certo preconceito em relação à leitura em telas? Sem dúvida, tá? Lá no início do Elefante Letrado, isso em questão de 12 anos atrás, as escolas não gostavam do digital sob hipótese alguma, né? Com a pandemia, isso modificou, né? A presença do livro digital ou dos ambientes digitais de aprendizagem fez com que as crianças não perdessem o vínculo com a escola formal. E agora, com a questão do excesso de telas, voltou a haver um certo receio. Só que eu sempre digo, a gente tem que separar a joio do trigo. Uma coisa é o entretenimento, é a rede social. Outra coisa é o uso de telas com função pedagógica e de leitura profunda. O Elefante não é um espaço de entretenimento, é um espaço de formação de leitores e de conquista de habilidades complexas de leitura. E nesse sentido, a gente não precisa de mais do que 20 minutos por dia. Isso é o que a gente solicita, 20 minutos por dia, mais não há necessidade. Mas quem dera se todos conseguissem ter este hábito formado. Em relação ao impacto na aprendizagem, é impressionante. Tanto na formação dos leitores, que eles se tornam de fato muito frequentes e ávidos, quanto nos resultados das habilidades de compreensão. A gente tem toda uma arquitetura pedagógica para provocar isso. Então, sim, existe o receio, mas quando há o uso efetivo dentro dos padrões ou dos princípios que a gente propõe, os resultados são muito visíveis. Vocês acompanham Sem as escolas sim. que Nós temos consultores utilizam pedagógicos que acompanham os resultados no processo, interagem com esses professores, fazem formação com esses professores e gestores. Não é apenas entregar sinal luminoso com letrinhas, é realmente um compromisso de nossa parte com a aprendizagem dos estudantes. E atualmente no catálogo vocês têm livros para as diferentes idades, diferentes faixas de ensino? Sim, desde a educação infantil a partir de 4 anos, antes não, né? Quando nós oferecemos textos para trabalhar consciência fonológica, o brinquedo com os sons da fala, a familiarização com a literatura infantil, até jovens de ensino médio. Nós temos plataformas diferentes e totalmente customizadas para atender a essas etapas do desenvolvimento. E com a questão da inclusão também há essa preocupação? Sim, sem dúvida. Aliás, o Elefante tem sido muito hábil no trato de alunos com dislexia e especialmente crianças autistas. Os disléxicos, porque nós temos um conjunto de funcionalidades que os ajuda a manter o curso do olho, né, na linha, né? Nós temos alguns ferramentais. E no caso da criança autista, o fato de ser um ambiente estruturado, organizado, previsível, faz com que a criança se sinta muito bem e eles têm tido enormes desempenhos positivos em leitura a partir do momento que começam a usar o Elefante. Mônica, a gente ouve às vezes pessoas que apregoam, né, o fim do livro impresso. No entanto, se nota um movimento, né, de afastamento das telas, como por exemplo na Suécia, em que a educação, que foi durante muito tempo totalmente digitalizada e consequentemente a leitura, né, deixou de ser 100% digital. Como é que tu vê esse movimento? Eu não vejo inteligência nos extremos, sinceramente. O livro físico ele tem um lugar na nossa cultura e precisa ser preservado. E a criança precisa do concreto, precisa do toque, precisa da presença. Também não dá para dizer que o livro digital tem que ser abolido ou que as telas possam ser removidas da vida na realidade do século XXI, mas há de se ter cuidados. Então, as coisas não são boas ou más em si, nem o digital é mau e nem o físico é bom per si. Depende do jeito como a gente concebe e usa. Eu gosto muito de dizer, até a água faz mal em excesso. Então, tudo que é em excesso ou mal usado vai ser prejudicial.
o bom termo, né, o equilíbrio entre as coisas, pensando na formação deste cérebro leitor, é o que está mais em questão, ao meu ver. Legal, Mônica, te ouvir, enfim, bacana a gente saber desse trabalho interessante, né, que a Elefante Letrado faz. E, enfim, nosso tempo terminou, mas fica aqui o convite, então, né, para os ouvintes seguirem acompanhando o nosso programa 6+1. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Um abraço aos ouvintes. Valeu. 6+1. 6+1 na Rádio da Universidade. Programa 6+1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura, feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Gláucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Se você quiser conhecer um pouco mais de nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram 6.+1. Palavra de leitor. Agora é aquele momento esperado por muitos, o Palavra de Leitor. Naquele espaço em que nossos leitores, crianças, adolescentes, dão dicas de leitura. E hoje a nossa dica de leitura ela vem do Antônio Pires Pradella. O Antônio tem 6 anos e estuda na primeira série da Escola Projeto. O que você indica hoje para os nossos leitores, Antônio? Lá Vem História é um livro que eu mais gostei até agora que eu li. São várias histórias. Uma delas, a que eu mais gostei, é O Terrível Homem Gato. Ele é meio assustador. Ele é uma pessoa misturada com uma cabeça de gato e ele gosta de comer pessoas. Isso é uma dica. É do Lá Vem História. Valeu, Antônio. Obrigado pela dica. A dica é Lá Vem História, livro escrito por Heloísa Prieto, ilustrado por Daniel Condo, editado pela Companhia das Letrinhas. Fica aí a dica. Se você quiser conhecer um pouco mais de nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram 6.+1. 6+1 na Rádio da Universidade. Ouvindo versos e histórias. No nosso quadro Ouvindo Versos e Histórias, trago para vocês hoje alguns poemas, do livro A Jiboia Gabriela, de Sérgio Caparelli, publicado pela editora LPM. Vamos aos poemas? José ou Luiz? Bem me quer, mal me quer. Será o Luiz? Será o José? Bem me quer, talvez José. Mal me quer, talvez Luiz. Mal me quis, bem me quis. Foi o José? Foi o Luiz. Quem me diz que me quer, seja o José, seja o Luiz, é certo que será meu bem pelos séculos dos séculos. Amém. Cavalo da checkmate? Agora vocês me digam quem conhece a lagartixa que sonha a noite alta com castelos de ametista? Ela sonha com o Calango, o príncipe Dom Genovês, que cavalga um cavalo de um jogo de xadrez. Cavalo da checkmate? Calango é o novo rei? Vamos, respondam logo, se não sabem, nem eu sei. Serafim na aula de bordado.
O gato Serafim foi para a aula de bordado para bordar um belo manto feito de azul estrelado. Riscou no manto uma lua, a Via Láctea um cometa e bordou em cores vivas satélites e planetas. Debaixo do belo manto, ferrou no sono cansado e ao acordar descobriu um sonâmbulo sol dourado. As fases da lua. A lua luada estuda tabuada, a lua luneta estuda opereta, a lua de mel estuda o céu, a lua lunática estuda gramática. Estes são só alguns poemas do livro A Jiboia Gabriela, do escritor Sérgio Caparelli. Se vocês gostaram da poesia do Caparelli, vamos buscar outras, e mais, e mais, e mais. 6+1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais de nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram, 6.+1. Poemas cantados. No Poemas Cantados de hoje, vamos ouvir a canção Museu dos Palíndromos, com letra e música de Alexandre Brito, que é o autor do livro O Museu Desmiolado, editado pela editora Projeto, em que se encontram este poema e outros tantos poemas que falam de museus. A interpretação da canção é do próprio autor Alexandre Brito. As saias, ralar, reter, reler, raiar, rever. O trote torto, o galo no lago, a cara rajada da jararaca, luz azul, Zé de Lima, Rua Laura, 1010. Ana La Sala, socos, supapos, subi no ônibus, ababababa. 6+1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais de nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram, 6.+1. Programa 6+1 na Rádio da Universidade teve a produção do coletivo 6+1, apresentação de Caio Ritter e técnica de Jorge Fox. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Um abraço e até a próxima semana.